Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje, continuando o nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejado de Todas as Nações, capítulo 46, a Transfiguração. Lembrando, esse é apenas um resumo da minha leitura. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia, ou então ouvir o audiobook. Tenho certeza que vai ser muito importante para o seu crescimento espiritual. Vamos lá, Desejado de Todas as Nações, capítulo 46, a Transfiguração. O Salvador e os discípulos não tinham passado o dia viajando. O Salvador e os discípulos tinham passado o dia viajando e ensinando, e a subida da encosta lhes acrescenta a fadiga. Jesus tinha passado o dia ensinando, ajudando as pessoas de uma viagem longa. No final do dia, ele chama João, Pedro e Tiago para subir com ele a um monte deserto. E essa subida acrescentava fadiga a eles. Cristo aliviara o fardo do espírito e do corpo de muitos sofredores, fizera-lhes passar no enfraquecido organismo a corrente da vida. Ele próprio, no entanto, também se achava sujeito às contingências humanas, e como os discípulos, cansa-se com a ascensão. Ou seja, Jesus, ele passou e sentiu dores aqui que eu e você passamos e sentimos também. Jesus se fadigou, Jesus estava cansado, mas ele estava sempre buscando fazer a obra de Deus, sempre buscando aliviar aos próximos, às pessoas aqui nesse mundo, sempre buscando levar paz ao espírito de cada um. E mesmo nas dificuldades da luta diária dele aqui, ele também passava por essas fadigas, ele passava por exaustão. E nesse caso aqui, ele trouxe os discípulos consigo. Os discípulos o seguem, cogitam todavia por que motivo os conduzira o mestre por esse afadigante subida, quando estavam cansados, e ele próprio se achava necessitado de repouso. Então aqui mais um ponto para a gente. Jesus, mesmo cansado, não parava de fazer as coisas que ele precisava fazer. E aqui ele já tinha falado, como a gente viu ontem na nossa live, que os discípulos já sabiam que Jesus teria que sofrer a morte de cruz. Eles não conseguiam entender como que o propósito de ele assumir o trono terrestre ia se cumprir, porque era isso que eles estavam vendo. E eles não entendiam agora o porquê do motivo de se sobrecarregar dessas fadigas. Já estava cansado durante o dia, passou o dia ensinando, passou o dia ajudando, e agora uma caminhada no fim da noite, no início da noite para esse monte. A princípio, os discípulos unem as próprias preces às suas, com sincera devoção. Jesus os chama ali e agora põe eles a orar junto com ele. Algum tempo depois, porém, são vencidos de cansaço, e mesmo esforçando-se para conservar o interesse, ei-los adormecidos. A gente vai ver a mesma cena do Getsemane. Os mesmos três seguem a Cristo, vão até Cristo. Cristo pede para eles ficarem em oração junto com ele. Jesus vai um pouco adiante, começa a orar, eles oram e dormem. E esse adormecimento que nós vemos aqui dos discípulos é um adormecimento que está constantemente em nossas vidas, constantemente batendo. Nós olhamos para a parábola das 10 virgens, todas as 10 virgens conheciam a mensagem, todas as 10 virgens estavam esperando o noivo, e todas adormeceram. Não foram 5 que adormeceram, tinham 5 prudentes, 5 que estavam preparadas e 5 imprudentes, 5 que não estavam preparadas, mas todas conheciam a mensagem e todas estavam dormindo. Parece aqui um recado para mim e para você. Nos dias de hoje, devemos despertar o quanto antes, porque o noivo está vindo. Devemos estar prontos, devemos estar com o azeite em nossas botijas, devemos estar com o Espírito em nós, que o Espírito Santo nos guie, que nossa vida seja cheia do Espírito, que as pessoas possam ver que Cristo vive em nós, para que quando Ele vier, sejam só o encontro dele que já vive em nós, com ele mesmo. Claro que o viver em nós, enfim, deixa isso daí é assunto para outro vídeo. Jesus lhes falara dos seus sofrimentos, ou seja, da morte de cruz, levara-os consigo para lhes unirem em oração.
está mesmo então a interceder por eles. Jesus agora intercede por eles também, porque eles não... Nossa, tem uma abelha aqui e não é das minhas, ou é uma mosca. Jesus está aqui a interceder por eles, porque eles iriam sofrer demais quando ele morresse. Eles não estavam conseguindo compreender ainda o que era o plano da salvação. E eles adormeceram ainda. Roga que testemunhe uma manifestação de sua divindade, que na hora de sua suprema agonia os conforte com o conhecimento de que ele é com certeza o Filho de Deus e que a sua ignominiosa morte é parte do plano da redenção. Então aqui Jesus estava orando por eles para que eles conseguissem testemunhar de fato que Jesus era o Cristo de Deus, o Messias que iria vir, o Messias, e que a morte na cruz fazia parte do plano da redenção. E eles estavam dormindo. Jesus orando, intercedendo por eles, para que eles tivessem conhecimento, para que a sua fé não esmoecesse no maior momento de provação. E eles estavam dormindo. Sua oração é ouvida ao achar-se curvada em humildade sobre o pedregoso solo. O céu repentinamente se abre. Descerram-se de par em par. Descerram-se de par em par as portas de ouro da cidade de Deus e envolvem a figura do Salvador. A divindade interior irrompe através da humanidade, encontrando-se com a glória vinda de cima. Erguendo-se da prostrada posição em que se achava, Cristo apresenta-se em divina majestade. Desaparecera a agonia da alma. Seu semblante resplandece agora como o sol, e seus vestidos são brancos como a luz. Então nós vemos aqui alguns detalhes a mais que a gente não vê quando a gente estamos lendo as Escrituras, que de fato as portas do céu se abrem, a luz desce e irradia, e Cristo, a divindade, se sobrepõe à humanidade. Dá para ver agora rompendo, né, os laços. Agora Cristo está em sua glória. Os discípulos, despertando, contemplam a inundação da glória que ilumina o monte. Com temor e espanto fitam a radiosa figura do Mestre. Ao poderem resistir à assombrosa luz, vem que Cristo não se encontra só. Ao seu lado acham-se dois seres celestiais, entretidos em íntima conversa com ele. Ou seja, eles perderam a maior parte do que aconteceu. Os portões do céu se abriram, a glória de Deus ilumina Cristo, a divindade sobrepõe, a agonia da alma de Cristo desaparece, Elias e Moisés se juntam a ele, eles estão em conversa e só então que os discípulos acordam. Os discípulos perderam toda a bênção, tudo aquilo que Cristo estava orando para que eles compreendessem, para que eles vissem, eles perderam porque estavam adormecidos. E eu e você, se estivermos adormecidos, não iremos perceber os tempos em que estamos vivendo. Quando chegar, de fato, ali o fim, né? O decreto dominical já, as portas, todos os acontecimentos apontando para isso. Quando ele sair, vai ser uma surpresa para muitos, para a maioria que está adormecida. E aí, na precipitação, pela surpresa, muitos despreparados irão apostatar, irão abandonar, irão ceder às pressões do mundo, enquanto outros, que também estavam adormecidos, despertam, mas estavam preparados para esse momento. Moisés, sobre o Monte da Transfiguração, era um testemunho da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Representava os que sairão do sepulcro na ressurreição dos justos. Elias, que fora trasladado ao céu, sem ver a morte, representa os que hão de se achar vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo. E aqui nós temos os dois grupos representados no céu. Moisés, aqueles que morreram, desceram e vão ressuscitar quando Jesus voltar em glória, e Elias, que subiu aos céus em vida, sem passar pela morte, representando aqueles que estarão vivos e passarão por toda a angústia de Jacó aqui nessa terra, que serão irrepreensíveis aos olhos de Deus, que irão se mostrar fiéis, que irão passar aqui um tempo nessa terra sem um intercessor. Filho,
vão passar sem o intercessor e vão se encontrar com Jesus nos ares em vida, sem conhecer a morte. Os discípulos ainda não compreenderam a cena, mas regozijam-se de que o paciente mestre, o manso e humilde, que tem vagueado para cá e para lá como desamparado peregrino, seja honrado pelos favorecidos do céu. Creem que Elias veio para anunciar o reino do Messias e que o domínio de Cristo está prestes a se estabelecer na terra, ou seja, eles acordam atrasados, eles perdem tudo e aí eles colocam as suas visões de mundo humanas à frente de tudo, achando agora que Elias veio para mostrar que ele iria fundar, que Jesus iria fundar e iria reinar em um reino terrestre. Acordaram atrasados, perderam a bênção que Deus tinha para eles e ainda tiram as ideias das suas próprias cabeças. Obrigado, filho. Tá, vou colocar o óculos. Pronto. A lembrança do seu temor e decepção querem eles banir para sempre. A temor e decepção deles de Cristo, dizendo que iria morrer na cruz. Ali onde se revela a glória de Deus, desejavam demorar-se. Então eles queriam agora se demorar ali na glória de Deus, vendo Cristo, vendo Elias, vendo Moisés, vendo a glória de Deus. Eles queriam que o tempo ficasse ali pela eternidade. E quem não queria os céus pela eternidade? Todos nós queremos. Antes da coroa, no entanto, é preciso que venha a cruz. Não há consagração de Cristo como rei, mas a morte a verificar-se em Jerusalém. É objeto da conferência deles com Jesus. Então, Moisés e Elias vieram para conversar sobre o plano da redenção, sobre a morte que iria acontecer na cruz. Ele não veio aqui para dizer sobre o reino terreno, que os discípulos achavam que eles estavam aqui levando a fraqueza da humanidade e oprimindo com a dor e o pecado da mesma. Andava Jesus sozinho por entre homens. Então, Jesus estava andando aqui, por mais que tivesse os discípulos ali, ele estava andando sozinho. Eles não compreendiam a obra que ele viria aqui fazer. À medida em que sobre ele se adensavam as trevas da vindoura provação, seu espírito se sentia isolado no mundo que não o conhecia. O mundo não conhecia Cristo. O mundo estava afastado de Cristo. Cristo fazendo os milagres, fazendo as obras, mostrando que o reino de Deus era chegado, que a obra maior de Deus aqui nessa terra, de morrer pelos pecados da humanidade, estava prestes a se cumprir, e as pessoas não aceitando, não reconhecendo, não entendendo nada disso. Então enviaram o céu seus mensageiros a Jesus, não anjos, mas homens que suportaram sofrimento e tristeza, e estavam aptos a sentir como o Salvador na prova de sua existência terrestre. Moisés e Elias foram colaboradores de Cristo, partilharam dos seus anseios em torno da salvação dos homens. Então, mais uma vez, para nós começarmos a entender qual é o nosso papel como, de fato, evangelistas aqui, como discípulos do reino de Deus aqui. Moisés e Elias foram colaboradores durante toda a sua vida de Cristo aqui, fizeram o que tinham que ser feito. E Jesus aqui, prestes a completar a obra, precisou de apoio deles também para ser fortalecido. Cabe a mim e a você fortalecermos uns aos outros como irmãos nessa obra. Cabe a mim e a você sermos mensageiros aqui, porque o céu poderia ter enviado aqui anjos para fazer a obra, para consolar Jesus, mas não, enviou aqueles que foram homens aqui e agora estavam lá, conheciam as dores aqui. Eu e você devemos ajudar os nossos irmãos, porque conhecemos e poderemos passar, ou já passamos, por dores semelhantes. Devemos consolar uns aos outros para nos fortalecer e estarmos preparados e despertos para os tempos em que estamos vivendo. Para haverem sido vencidos pelo sono, os discípulos pouco ouviram o que se passara entre Cristo e os mensageiros celestiais. Deixando de vigiar e orar, não receberam o que Deus lhes desejava dar, o conhecimento do sofrimento de Jesus e da glória que havia de seguir. Perderam a bênção que lhes teria cabido, houvessem eles participado de seu sacrifício. Tardios de coração eram esses discípulos, tão pouco sabendo apreciar o tesouro que o céu
os buscava enriquecer. E nós hoje, olha para as nossas vidas hoje, que tesouros nós temos dentro da palavra de Deus já revelada a nós, e estamos adormecidos, ignorando, rejeitando, em vez de aplicarmos e buscarmos e colocarmos toda a nossa vida nisso. Muitas vezes o céu quer dar uma bênção a você, quer dar uma bênção a mim, e nós encerramos os nossos olhos, dormimos, ignoramos, estamos atrasados já para toda a obra que Deus, todas as bênçãos que Deus quer derramar nas nossas vidas. E enquanto ficarmos nesse adormecimento, nesse berço esplêndido, nesse sono profundo, iremos estar perdendo as bênçãos. O céu quer se abrir a nós, quer nos iluminar, mostrar o caminho que devemos andar, mas estamos adormecidos aqui nessa terra. Os prazeres desse mundo, as fadigas desse mundo, as nossas raízes aqui puxando as energias dessa terra, nos colocando fadiga, nos colocando um cansaço absurdo, estão nos tirando as bênçãos dos céus. O que tem feito com que eu e você nos permanecemos adormecidos aqui. E muitas vezes a nossa comida pesada, depois do almoço, já quer saber de tirar um cochilo porque a comida está fermentando o estômago, ou os filmes e as séries que me prendem ali, me deixando adormecido por uma vida inteira. O que tem prendido eu e você aqui nessa terra, nos deixando adormecidos, ignorando a mensagem de Deus para os nossos dias? É tempo de despertar. Hoje, eu e você temos de tomar uma decisão ao lado de Cristo para despertarmos de vez, de fato, para a honra e glória de Deus, para que possamos, sim, fazer toda a vontade de Deus. Para a gente encerrar o último texto, estando ainda a contemplar a cena sobre o monte, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu a voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E hoje temos a palavra de Deus que nos revela esse testemunho, nos revela essa instrução, e cabe a nós, a mim e a você, termos a certeza de que vamos fazer isso em nossas vidas. Escutemos a palavra de Deus. A palavra é para nós hoje. Uma palavra de conversão, uma palavra de mudança de vida, uma palavra de entrega total a Deus, porque é Ele quem vai fazer essa obra em que, se fizermos, não terá valor algum. Se não fizermos, é andarmos no caminho da perdição, escolhendo a perdição. Cabe a mim e a você hoje decidirmos, despertar, ouvir a voz de Deus, permitir que o Santo Espírito trabalhe em nossas vidas e mude, nos transforme, faça com que Cristo de fato viva em nós, ou continuarmos dormindo, adormecidos, esperando sermos pegos de surpresa, muitos de nós sem preparação. Bom, vamos encerrar por aqui hoje. Espero que o irmão tenha gostado, aprendido. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem algum comentário para fazer, ler o capítulo completo, para a gente estudar e crescermos juntos espiritualmente, deixa nos comentários. Eu vou estar lendo, vou responder a todos. Se tem os pedidos de oração, deixa nos comentários, que eu estarei orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, nos desperte, que possamos, Senhor, nos preparar para fazer toda a Tua vontade, Senhor. Por favor, que não percamos a bênção que o Senhor tem preparada para nós. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.